queridos irmãos que se encontram através das mídias sociais, que nos acompanham semanalmente, através da sua residência, da sua casa, do seu aconchego. Nós vemos no dia de hoje que Jesus envia aqueles 12 rapazes, aqueles 12 homens, que outrora ele tinha escolhido. E o primeiro versículo do Evangelho de hoje, ele já é a chave de leitura para que nós compreendamos o texto por completo, as leituras, o Salmo, e para que nós vivamos dignamente a semana que inicia no dia de amanhã. Nós ouvíamos que Jesus envia 2 a 2 em missão, dando-lhes poder para expulsar os demônios impuros, os espíritos impuros. Se nós olharmos para o texto original, nós iremos ver que o verbo que está lá, nesse deu poder, o verbo poder, exousia tom pneumon, deu poder para os espíritos, deu poder para eles, para contra os espíritos. Se nós voltarmos alguns capítulos, nós estamos no capítulo 7, no capítulo missionário. Se nós voltarmos lá para o capítulo 3, no versículo 13, nós iremos ver que Jesus convidou, chamou aqueles que ele quis para estarem com ele. E aí depois nomeia quem ele escolheu. Mas percebe, quem ele quis e para estar com ele. Então aqui, claro que a liturgia de hoje é uma liturgia missionária, mas o primeiro passo que nós devemos dar não é para fora, não é naquela missão ad gentes. Não. O primeiro passo que nós devemos dar é para nós intra-homem. Então nós precisamos conhecer a nós, para depois irmos em missão. E notem que Jesus então deu a eles poder. Exousia, poder, exousia significa autoridade, e exousia significa liberdade. Isso nos dá a ocasião então de nós olharmos para nós, como dizia, mas para que nós compreendamos o que nos move, o que está nos movendo. Aristóteles, um filósofo antigo, ele já dizia que aquilo que se move é movido por outro. Tudo que se move é movido por outro. Duns Scoto veio no mesmo caminho, aí depois São Tomás de Aquino, ele vem com os mesmos princípios, na mesma pegada de Duns Scoto e de Aristóteles. Tudo que se move é movido por algo. Hoje, o que te move? A sua alma ou o seu corpo? O que te move para expulsar o demônio, para viver a vida, para amar o seu esposo, sua esposa, seu cônjuge, seus filhos, para estar no trabalho, para vir na missa no dia de hoje, para escutar uma palavra,
para se colocar em oração na capela do Santíssimo, o que te move? É o seu corpo ou a sua alma? É interessante e é necessário, mais do que interessante, é necessário nós descobrirmos um pouquinho de nós. É necessário nós sabermos o que nos move. Porque existe um certo conceito errôneo, já diga por passagem, existe um certo prisma que a Igreja Católica é aquela que fala assim, não, porque o corpo é mau, a alma é boa. Porque se você pecou, é porque o seu corpo desejou. A sua alma está com Deus. Ela é excelente. E é justamente o contrário. O que peca, o que nos leva a pecar, não é o nosso corpo, é a nossa alma. Porque o pecado é uma invenção angélica. Ou seja, Lúcifer com os outros anjos, isso está lá no Apocalipse, eles travaram uma batalha. E depois dessa batalha que eles travaram, Miguel, o general dos arcanjos, olhou para Lúcifer e disse, adora Deus. E Lúcifer disse, não serve-am, não servirei. Como que eu vou servir outro? Não servirei, não serve. E a partir daquele momento, então, ele foi decaído. Então percebam que o pecado não é uma invenção do corpo. Não. É uma invenção angélica, angelical. Então, portanto, é da alma. Vamos, assim, tirar um pouquinho de razão disso, né? De compreensão desse duelo. Né? Imagine que você que está nos assistindo, eu, com o microfone na mão, nós vamos fazer uma excursão. E nós vamos num safari. Vocês sabem o que é safari, né? Aquela paisagem, aquela estrutura, aquele terreno que é irregular, mas que tem selvas, ou melhor, que tem animais selvagens, que ali existe selva. Mas talvez não pode existir selva também. Depende do safari. E você está no safari, você vê um leão. E você, então, aponta o rifle, a sua arma, você aponta para aquele leão e o mata. O que acontece? Você vai preso. Porque você cometeu um crime ecológico. Matou um animal que não poderia. Agora vamos pensar o contrário. Você vai no safari, nós estamos numa excursão novamente. Nós vamos nesse safari, encontramos animais selvagens, dentre eles um leão, e esse leão então, ele olha para você, você olha para ele, mas na hora que você saca a sua arma, o leão é mais rápido do que você, e ele te engole, ele te mata, ele me mata. O que acontece? Nada. Foi um acidente ecológico. O leão comeu um ser humano. O leão não vai preso. O leão não vai para a cadeia. A polícia ambiental não pega o leão e põe atrás do chilindró. Não. Por que que não? Porque o leão, ele está agindo em legítima defesa. O leão não tem alma. O leão
tem instinto. Ele não sabe o que é bom, o que é ruim. Ele não sabe distinguir o que é certo e o que é errado. O leão não sabe se pode ou não pode. Ele age por instinto. E aí você pode colocar qualquer animal. Talvez aqui o tempo da homilia é tão curtinho que não dá para a gente ficar dando muito detalhe. Mas, independente do animal que você colocar, ponha em gatinho, cachorrinho, cavalinho, nenhum animal, ele age por moral ou por ética. Um animal não tem alma. Não existe uma vaca que está lá no campo e está passando uma crise vocacional. E ela diz assim: nossa, mas esse capim que eu vou comer, esse capim não está tão verde, está faltando chuva. Não, a vaca não tem isso. A vaca não pensa assim: ah, mas vai chegar a noite, vai esfriar, então deixa eu ir para o rio tomar meu banhinho agora, para não ficar com friozinho. Não, a vaca não pensa isso. Ela age por instinto. Nós, quando o homem, aqui homem e mulher, né? O homem, ele olha para um alimento, para uma comida, e fala: nossa, que prato bom, eu estou com fome, eu vou me alimentar. E ali, os nossos olhos, ou o olho do homem, enche, né, de alegria por ver aquele alimento. A boca começa até a salivar. E a pessoa vai e se alimenta. Isso não é pecado. Agora, quando eu olho para a comida e faço um projeto de vida na alimentação, porque o meu desejo é comer bem, porque a minha alegria é estar com a barriga satisfeita, como nós dizemos, cheia. Aí eu cometi pecado, eu me deleitei, porque não foi meu corpo que quis aquele alimento simplesmente, mas foi a minha alma. E quantas vezes coloco eu, né, ouvindo confissões, né, e a pessoa chega e diz assim: padre, eu fiquei irritado. Perceba, irritado não é pecado. O que você fez com a sua irritação que é pecado. Então, se você está num trânsito, e nesse trânsito alguém te fechou a sua visão, né, te cortou o caminho erroneamente, essa pessoa, e você ficou irritado, ficou furioso, isso é um instinto que está em você, que também está no animal, que acontece sempre, não é pecado. Agora, o que você fez a partir daquele momento de irritação, se você xingou aquela pessoa, se você desejou a morte para aquela pessoa, se você ficou irado com aquela pessoa, assim, tipo, desejando o mal para ela, isso é pecado. Porque o corpo sente, mas é a alma que adere, que absorve, que produz algo. Porque o ser humano tem alma. Então nós somos capazes de pensar e distinguir uma coisa da outra.
o animal não. Então é necessário nós nos conhecermos. Então quando Jesus envia aqueles rapazes em missão para expulsar os demônios, se nós continuássemos a leitura, não no Evangelho da versão de Mateus, mas na versão lucana, e também de Mateus, nós lemos Marcos, e também de Mateus, nós iremos ver que os apóstolos voltam, e aí Jesus fala, e aí, foram bem? Eles dizem, não fomos, não conseguimos. Aí vem aquela passagem, né, que todos nós compreendemos, ou pelo menos sabemos, né, que Jesus fala assim, então, vinde a mim, ele abre os braços e fala, vinde a mim, todos vós que estáis cansados e fadigados, porque meu jugo é suave e meu fardo é leve. Então notem que os discípulos, eles foram convidados para estarem com Ele. Mas eles estavam tão eufóricos, com tanta alegria de fazer missão, que achou que Jesus ia dar simplesmente o material para eles irem anunciarem. Esqueceram da parte principal, da cereja do bolo. Eles não se conheciam. E ao contrário que fez na primeira leitura, o profeta, ele foi enviado, ele não era profeta, nem filho de profeta, mas ele foi fiel ao Deus de Abraão, de Isaque e de Jacó. A leitura que nós ouvimos no segundo momento, São Paulo, ele nos apresenta um poema trinitário. Ele nos fala que em Cristo nós somos herdeiros de Deus. E nós somos herdeiros de Deus quando nós vivemos impelidos pelo Espírito, pois é o Espírito que faz com que nós vivamos como Cristo. E se nós somos um outro Cristo, se nós somos um alter Christi, é claro que Deus é nosso Pai. Se Deus é nosso Pai, nós somos herdeiro do reino dos céus. As abelhas procuram sempre um pólen para extrair mel, confeccionar mel. As vespas procuram aquilo que é imundície. A alma que é santa procura Cristo, procura o Senhor. Então o que move a abelha é o pólen. O que move a vespa é aquilo de podridão. O que move a alma santa é o Cristo, é o Senhor. O que move o ser humano são 4 coisinhas. Ou a amizade, ou ser servo, ou se não, ser bárbaro, ou ser adversário. Não existe uma quinta possibilidade. É só 4. Ou melhor, são só 4. Amigo, aquele que está próximo de Deus, que deseja ver Deus. O servo, aquele que procura viver a fé, mas não aprofunda na fé. Aqui nós abrimos um parênteses e nós vemos aquele evangelho que Jesus nos narra que o agricultor saiu a semear. Um pouquinho caiu de semente no terreno pedregoso, no terreno que tinha espinhos,
no terreno que estava à beira do caminho, e o outro que era terra boa. Então esse servo, ele tem uma terra, sim, mas ele não aprofunda, ele resseca. Mas também tem um bárbaro, ou os bárbaros, são aqueles que vivem às avessas da fé, que é contrário à fé. E tem os adversários, que são os heréticos, raízes, aqueles que separam. Não, isso não é para mim. Não preciso de tudo isso. Não é bem assim que eu quis dizer. Não é bem assim que o Evangelho está nos falando. Então eu quero ouvir aquilo que eu quero escutar. Simplesmente. Quando Jesus é duro, quando a palavra não diz muito, então eu viro as costas. No dia de amanhã, nós celebraremos São Bento, Bento de Núrcia. Segunda-feira, nós celebraremos os pais de Santa Teresinha, Santa Zélia Martã, São Luís Martã. Terça-feira, nós celebraremos o casamento de Zélia e Luís Martã. Então não percam a missa de terça-feira. É onde nós vemos os seus mais de 160 anos de matrimônio. Enfim, como São Bento de Núrcia, Teresinha de Lisieux, Teresinha da Sagrada Face, do Menino Jesus, quanto Zélia Martã e Luís Martã, ambos viveram a obediência. Essa é a virtude que Jesus esperava daqueles 2 a 2. Conclusão dos 12. Serem obedientes. Que no dia de hoje, nessa liturgia, neste final de semana, nós possamos ser obedientes ao Cristo que nos envia, que nos manda em missão. Mas antes de nós irmos para fora, vamos olhar para dentro de nós e vamos pedir que Ele transforme o nosso coração. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo.